Bom dia, paz do Senhor. Você não está sentindo algo diferente? Justamente é isso. Eu pedi hoje para ser um culto diferente. Até o título é Sendo Diferente no Mundo de Iguais. O título da mensagem, Sendo Diferente no Mundo de Iguais. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Fernanda, se puder ficar aqui, né, Fernanda? Enquanto a gente ministra. Glória a Deus. E é o texto base, Daniel capítulo 1, verso 8 apenas. Sendo diferente no mundo de iguais. Aleluia. Deus quer que eu e você sejamos diferentes. Ou, pelo menos, mudamos algumas atitudes. Glória a Deus. A Bíblia diz, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no verso 8, assim: E Daniel assentou no seu coração. Vou repetir. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós talvez não tenhamos noção do que esse menino passou. Até porque, pela cronologia bíblica, ele era um menino de 15 ou 16 anos, ele e os seus colegas. E esse menino, ele foi criado num ambiente cristão. O pai dele dizia: filho, o nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Filho, o nosso Deus fez todas as coisas em 6 dias. Filho, o nosso Deus é o Deus que chamou Abraão. E ele contava certamente as histórias. Sabe, filho, o nosso Deus é o Deus que fez o mar vermelho se dividir em 2. Teve um homem, filho, que quando orou, o rio Jordão também se dividiu em 2. As águas se dividem, reverenciam o Criador. Sabe, filho, o nosso povo é um povo que o sol parou e a lua se deteve na oração de um homem. Aleluia. E ele começava a contar essas histórias para o menino, para o filho dele. Só que o povo vivia numa apostasia espiritual diferente. O povo de Judá não queria mais servir Deus. A maioria não queria Deus. Aleluia. Mas aquele menino e aqueles colegas, isso entrou no coração deles. Aleluia. E é por isso que quando essas crianças vão para a aulinha, eu creio que Deus coloca sementes do Evangelho. Aleluia. Esse menino não era alguém que já tinha 20, 30 anos, que poderia decidir. Ele era um menino que aprendeu com as Escrituras. Mas ele viu os seus pais, a sua família toda destruída, a cidade arrasada, aquele templo, onde o pai dele dizia: sabe, esse templo aqui foi o templo que o rei Salomão construiu. Deixa eu te contar algo, filho. Esse templo, o dia que ele foi inaugurado, a glória de Deus entrou nesse templo de tal maneira que os sacerdotes, eles não podiam ficar de pé. Sabe, entrou uma glória de tal jeito que todo mundo teve que louvar. O sacerdote tinha que sair porque Deus entrou primeiro. Aleluia. E ele creu nesse Deus, aleluia. Ele creu. Só que a realidade que ele viveu não foi essa. Foi uma realidade onde Jerusalém foi toda destruída. O templo que entrou na glória de Deus, infelizmente, foi destruído também. Muros, toda a cidade. Como crer num Deus tão poderoso, em tantas promessas, quando as circunstâncias dizem exatamente tudo ao contrário? E ele foi levado como escravo para a Babilônia. Talvez ele na sua cama dizia: Deus, onde está o Deus do meu pai?
porque eu senti, eu criei nisso. Mas Deus foi dando uma certeza para ele, independente do que aconteceu, ele era Deus, porque ele não vivia por circunstância, ele vivia por propósito, aleluia. E assim somos nós não vivemos por circunstâncias, por momentos, nós vivemos por princípios, por propósitos, aleluia. Então esse menino, segundo a psicologia, ele tinha todos os motivos para ser um menino revoltado. Foi separado dos pais logo aos 15 anos. Tinha todos os motivos para dizer, não, ele vai ser um rapaz revoltado, ele vai se perder. Por quê? Porque viu tudo isso acontecer na vida dele. Mas eu quero dizer algo para você. As pessoas podem dizer o que quiser de você, mas quando você resolve não se contaminar no seu coração, nada, nem ninguém tira aquilo que você tem dentro de vocês, porque o que você tem dentro de você é maior do que está no mundo, aleluia. E eles decidiram não se contaminar. Então, Deus permitiu que eles chegassem à Babilônia. E para você entender a mensagem, quando se fala de Babilônia, fala de falsa religião, falsos deuses. Apocalipse cita a Babilônia, que nem mais existiu. Há tempos atrás acabou, mas ele fala que uma Babilônia ressurge. Mas quer dizer exatamente, profeticamente, que existem falsas adorações, falsos deuses. E tentaram algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que uma decisão sincera no coração não permite que o exterior se corrompa. O interior se corrompa. Uma decisão sincera no coração não permite que o exterior corrompa o interior. Você já percebeu que a Bíblia diz que dá um novo coração? Mas ela diz que não dá uma nova mente, renova a mente. Sabe por que isso? Porque quando o Espírito Santo entra, ele entra dentro de você. Ele limpa, é uma casa nova, aleluia. Porque a mente tem todos os pensamentos. Você sabia disso? Que tem o Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury, ele fala da RAM, que é o registro automático de memória. Querendo ou não, você armazena todos os pensamentos dentro da tua mente. Então, ela não é uma mente nova, ela é uma mente que está lá. Mas você renova ela e você coloca os novos pensamentos, mas o coração não. Quando você decide no seu coração, quando você decide que não, eu quero Deus, eu preciso de Deus, esse sentimento, essa crença muda a tua mente, aleluia. Ele decidiu no coração. Então a Babilônia pode te mudar de lugar, mesmo com a maior fé. Muitas vezes precisamos mudar de lugar, porque não é o lugar que nos muda, mas nós podemos mudar o lugar, aleluia. A bênção também é geográfica. Muitas vezes a gente está num lugar e não vai, e Deus diz assim, vai, como pregou o pastor no domingo passado. Abraão mandou ele sair de uma terra que não era a terra que era para ele ficar. Então Deus tem hora que diz assim, não é aqui que eu quero te abençoar, eu tenho um lugar diferente para você, aleluia. Então a bênção também é geográfica. Você pode estar na Babilônia, mas não é da Babilônia, aleluia. O que eu quero dizer é que nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa pátria é uma pátria celestial. Eu tenho visto do céu, aleluia. O meu passaporte está carimbado, o seu também. Não foi a Polícia Federal, não foi a Receita Federal, foi lá no céu que o meu visto, lá no livro da vida que foi carimbado, e o seu também, aleluia. Então nada, se você assentar no seu coração, pode te tirar disso, aleluia. Nem circunstância, nem o diabo, nem pessoas, mas é Deus que diz para você que você tem promessa, aleluia. Então, pode sim te tirar de lugar. Pode tirar o teu emprego, pode tirar a tua família, pode tirar o teu carro, pode tirar da escola, pode te tirar de lugares onde você nem imaginava que ia sair. Mas não é que Deus não está contigo, é que Deus tem outro propósito melhor, aleluia, na tua vida. A segunda coisa que eu vejo é que a Babilônia pode até mudar o seu nome.
mas não muda a sua essência. Deram um nome diferente para Daniel: Beltesazar. E para os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, deram nomes pagãos, nomes babilônicos. Ei, o mundo pode dizer assim: pastor Anderson, você é isso, você que te dão pejorativos, adjetivos. Mas nada muda o que Deus diz de você, o que Deus pensa sobre você, o que Deus tem para você, se você assentar no teu coração e decide: não, eu nasci para isso, aleluia, eu nasci para isso. Eles tentaram mudar a identidade, e uma das maiores crises da humanidade é a crise de identidade. Quem eu sou? Se você é bem resolvido, sabe quem você é, se você sabe quem é o seu Deus e sabe para onde vai, acabou. Quem eu sou? Sou um filho amado de Deus, né? Eu nasci para fazer diferença nesse mundo de iguais. Eu não sou como a maioria, eu sou aquilo que Deus quer. Quem é o teu Deus? O meu Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus que fez, é o Deus que faz, é o Deus que vai fazer, é o Deus que me ama, aleluia. E não há tempo ruim com Ele, aleluia. Para onde eu vou, o meu destino é o céu, aleluia. Nada te segura se você tem essa certeza. Se você sabe quem você é, sabe quem é o seu Deus e sabe para onde vai, você não fica perdido. Como a gente se perde? Quando a gente coloca o GPS, ele dá aquela errada e tal, muda a rua e você fica perdido. Mas com Deus não é assim. Se você sabe onde você vai, sabe quem você é e sabe quem é o seu Deus, acabou. Então ela pode mudar o teu nome, tentar uma nova identidade, mas não muda a tua essência. A Babilônia pode mudar até a tua língua, mas não muda a tua origem. Eles tinham que falar uma nova língua lá na Babilônia. Deus também quer que te fale uma nova língua, aleluia. Sabe qual é a língua? É a língua do céu, porque eu e você teremos um novo idioma, o idioma celestial, aleluia. Mandagabaias, aleluia. Eles tiveram que falar um outro idioma. E o mundo vai querer mudar o teu palavreado. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa, às vezes, não precisa muito. A pessoa às vezes fala uns palavrões, o jeito que ela fala, você percebe como está a sua vida espiritual. Você é o que pensa, e o que você pensa, você fala. Então às vezes as pessoas, não, falam os palavrões e tal, fala isso, a gente percebe como está a sua vida espiritual. Porque o Espírito Santo, quando ele entra, até o palavreado muda. Você sabia disso? Não tem, ele muda. Você começa a falar diferente. Não, eu creio, Deus vai mudar a minha história. Você muda, você fica mais convicto, você tem uma certeza. Então a Babilônia tenta mudar, mas o Espírito Santo que está dentro de você, quando você assenta no seu coração, ele lembra você da palavra. Você fala só o que convém e o que não convém. A Babilônia também tenta mudar a tua cultura, os costumes. Na Babilônia tinha outros costumes, inclusive até a comida. Até a comida era diferente. Se você vai para um país diferente, nem precisa ir para um país, você vai para uma região diferente. Está aqui o seu Bartolomeu, que é lá do Nordeste, né? Lá a comida é diferente, né? Claro que tem a comida igual. Então é uma cultura diferente. E a Babilônia, quando eu falo Babilônia, você lembra que eu estou falando do mundo, da religião, uma falsa religião, quer mudar os costumes. Ele tenta mudar a sua cultura. Mas é por isso que nós temos a palavra que o nosso querido pastor Gilmar, nosso abençoado pastor Gilmar, sempre cita. E não vos conformei-vos com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa. Você quer experimentar coisa boa na tua vida? Muda a tua mente. Você quer experimentar coisa agradável? Muda a tua mente. Você quer viver a perfeita vontade de Deus? Muda a tua mente. Deus começa com coisa boa, vai te agradar e você vai ver a perfeita vontade de Deus, no plano dele para a tua vida. Mas para isso precisa mudar pensamento. E para mudar pensamento tem que assentar no coração, decidir no coração
que você agora é uma nova criatura, aleluia. Então a Babilônia vai tentar mudar você, mas eles sabiam quem era. Não se moldaram a Babilônia, mas eles mudaram a Babilônia, pelo menos aqueles que puderam. A Babilônia também pode mudar muitas coisas, mas não pode mudar você e nem seu Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Vou repetir, glória a Deus. A Babilônia pode mudar muitas coisas, mas ela não pode mudar você e nem o seu Deus, aleluia. Aleluia. Ela não pode te mudar e nem mudar você. Você que é mudado pela palavra, mas não pela Babilônia. Aleluia. Se você sabe, como eu falei antes, quem você é e quem é o seu Deus, é você que muda algumas coisas na Babilônia, e não a Babilônia que muda você. Satanás, ele usa de estratégias e ciladas, muitas vezes sutil, que parece ser de Deus. Parece ser uma excelente oportunidade, mas às vezes é uma cilada. Cuidado. Por isso que todas as grandes decisões foram debaixo de oração e direção. Debaixo de oração e direção. Você só pode tomar decisões debaixo de oração e direção. E algumas vezes eu escutei alguns testemunhos de pessoas, e como que Deus fala? Através do pregador, através da palavra e tal. E eu me lembro que uma vez, com toda a permissão, o pastor Anderson, ele estava indeciso para ir para Israel. Lembra, pastor Anderson? Ele não sabia, ele ganhou uma passagem, mas e daí? E o resto? Como ir, né, pastor? E eu preguei, ele até me confidenciou isso. O que fazer quando não sabe o que fazer? Ele estava com medo. Claro, como ir? Tanto é que aconteceu um monte de coisa que ele me contou lá, mas Deus honrou, né? E daí, como Deus... E ele tomou a decisão e disse, não, eu estava assim, mas eu vou. Ele foi com a fé e a coragem, né? E Deus proveu tudo que faltava, não foi? Eu estou dando um exemplo dele, e assim é você, assim sou eu. Quantas vezes uma vez eu tinha uma questão para decidir e não ia para frente. O pastor Silmar Coelho veio aqui e falou, deixa para trás, perdoa tudo isso. É grande a dívida, é grande, mas perdoa. E depois que eu perdoei aquela dívida, a pessoa me devia um bom valor, algo em 60 mil reais. Mas a culpa não foi dela, a culpa foi minha, que emprestei crédito. Fiador, não pode ser fiador. E eu perdoei. Depois disso, Deus começou a prosperar. E assim nós poderíamos contar vários testemunhos. Eu sei que se eu perguntar para você, você tem também. O que eu quero dizer para você é que nada muda o seu Deus. E nem você, se você aceitar a palavra, aleluia. E às vezes ele vem com proposta, como o diabo chegou para Jesus: transforma essas pedras em pães, porque se tu és o filho de Deus. Em primeiro lugar ele não precisava provar para o diabo. Ele era filho de Deus e você é filho de Deus. Você não precisa provar nada para o diabo, né? Mas parecia ser bom, ele estava com fome, não estava? Ele não poderia fazer isso? Poderia, mas não era uma cilada. Te joga daqui, ó, porque está escrito, citou o Salmo 91, aos teus anjos darás ordens para que não tropece nenhuma pedra. Ele citou as escrituras. Parecia ser certo, Jesus poderia fazer isso? Poderia. Mas Jesus sabia quem ele era, ele não precisava provar nada para o diabo. Também ele sabia quem era o diabo, que era a voz do diabo. Você precisa discernir a voz do diabo e a voz de Deus. Jesus teve esse discernimento. Quando você tem esse discernimento, você vai longe. Então, a única coisa que pode nos mudar é a palavra de Deus. E quais os efeitos de uma decisão correta? Quando você se posiciona, acontecem duas coisas. Ou o inimigo se levanta, ou Deus abranda o coração do teu inimigo. Depende do que Deus tem para fazer. Quando ele se posicionou, Daniel aqui, Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou no coração de Aspenaz, que era o eunuco do rei. E ele queria dar carne consagrada aos ídolos e vinho para Daniel. Mas eram coisas consagradas aos deuses babilônios. E ele disse, não, eu quero água e legumes. Eu quero aquilo que não é consagrado aos deuses babilônios. Experimenta por 10 dias para ver como nós estamos.
se nós não estamos mais fortes e mais gordos do que os outros. Parece coisa de vó, né? Vó é assim, né? Bonita quando quem está gordo, né? A avó chega lá, como está aí bonito, como está aí gordo. Isso parecia coisa de vó, né? Mas era assim, né? Ele disse, né? Então, chegou 10 dias, eles estavam mais fortes, mais semblantes mais bonitos. Então, Deus fez com que os inimigos, porque o eunuco era inimigo, era do povo inimigo. Depois ele ficou amigo, se torne teu amigo. E Deus, se precisar, Ele faz isso. Toca no coração do teu inimigo, ele vira teu aliado. Mas ao mesmo tempo, pode ser que o inimigo se levanta para guerrear, mas é para cair. Porque Deus tem um prazer, sabe o que é Deus? Eu vou fazer ele ficar de pé, porque ele vai cair quando ele se levantar, e a vitória vai ser tão grande, vai ser um testemunho tão forte, que não só você vai saber, mas toda a nação, e não só toda a nação, mas toda a geração dos teus filhos, e não só a geração dos teus filhos, mas todo mundo que lê a minha palavra vai entender que existe um Deus que livra da fornalha, que existe um Deus que faz leão virar gatinho, que faz leão jejuar, aleluia, que Deus que revela sonho. Eu quero dizer para você hoje que o teu Deus continua sendo tão Deus quanto no início. Aquilo que parecia ser impossível, Ele está fazendo. E só não te entregou ainda, não é porque Ele não quer te dar ou me dar, é porque Ele quer que você tenha um testemunho tão forte para contar não só para tua geração, mas para gerações futuras, aleluia. E às vezes um decreto do inferno vem na tua melhor fase, quando está tudo bem. Ali os meninos estavam prosperando. Se você ler o capítulo 2, estava tudo certo. Eles foram honrados, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E o interessante, que os magos queriam que ele contasse o sonho, para eles darem a interpretação, mas ele disse, não, vocês vão ter que dizer o que eu sonhei e a interpretação. Aleluia. Isso é só Deus que pode fazer. Deus é o Deus dos sonhos, Arabagashibicaias. Eu não sei quem parou de sonhar aqui, mas o Espírito Santo, que continua sendo tão Deus quanto no início da criação, está dizendo, volte a sonhar. Os teus sonhos ainda são sonhos que vão se tornar realidade se você sonhar com a mesma intensidade do início. Aleluia, Mandagabachaias. Então, na tua melhor fase, eles estavam prosperando na Babilônia, Daniel e seus amigos, porque Daniel pediu pelos seus amigos. Olha a gratidão de Daniel. Quando ele foi abençoado, ele não disse só para ele. Ele disse, primeiro ele honrou Deus, segundo ele honrou seus amigos. E veja bem, o menino de 15, pensa comigo, de 15, 16 anos, ou 17 talvez, porque era o segundo ano do rei ali, Nabucodonosor. Deus fez com que ele fez, porque não digo que foi Nabucodonosor, foi Deus que fez, com que ele fosse governador, um menino novo. Ele olhou pelos seus meninos, tem esses meninos que também são novos, coloca eles também. Olha a inveja que deve ter causado naqueles outros sábios. Mas esse guri, 16, o que ele entende de administração? O que ele sabe? Ele não sabe, mas o Deus sabe. Ele não pode, mas o Deus pode. Aleluia. Aramagachabagaias. E o decreto do inferno, ele se transforma em sentença de Deus. O que parecia ser o fim é apenas o início de um grande agir de Deus. O que era para ser uma derrota se transforma numa enorme vitória. O que era para ser perda vira ganho. Aleluia. O que era ser prejuízo vira lucro. O que era para ser vergonha vira honra. O que era para ser sofrimento vira alegria. O que era para ser a morte transformou-se em vida. Aleluia. E Deus é um especialista em do nada fazer tudo, do impossível ser possível, e transformar um decreto de morte em uma sentença de vitória, aleluia. E é isso que Ele fez com você e eu, porque nós tínhamos um decreto de morte, mas Deus nos deu uma sentença de vida, aleluia. Marabacharabaraias. Ser íntegro
Não se contaminar exige convicção e coragem. É mais fácil não se posicionar, não tomar partido, fazer o que todo mundo faz. Mas quando nós tomamos partido, nós vamos ser criticados. Quando nós fazemos, ou fizemos, melhor dizendo, as pessoas vão nos criticar. Muitas vezes seremos discriminados, zombados, perseguidos, até ridicularizados, chamados de atrasados ou retrógrados. Porém, quando sabemos o que somos e o que queremos e a quem servimos, nada mais importa. E marque isso. A fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Vou repetir para você gravar. A fé não é crer apesar das evidências, mas é crer, ou melhor, mas obedecer apesar das consequências. Eu lembro, já contei esse testemunho, mas acho oportuno contar de novo. Eu morava na Limeira. Quando eu comprei a minha casa dava 21 metros do rio. E na época a legislação era 15 metros. Então eu comprei, certo? Financiei, paguei. Porém, quando eu fui vender, a lei tinha mudado. Agora teria que ser 30 metros de distância do rio. E quando eu cheguei para a pessoa que ia comprar tinha que financiar. E a Caixa queria com as leis vigentes. Chegou o moço da Caixa, lá o engenheiro da Caixa, para aprovar. E ele disse: pois é, o que nós vamos fazer? É 30 metros, só tem 21. Tu tens alguma sugestão para mim? Ele estava me pedindo propina. Ele queria que eu pagasse alguma coisa para ele, para que ele aprovasse. Eu disse: não, eu comprei certo, eu não posso, eu não tenho culpa. Você tem que usar a legislação. Quando eu comprei a casa, então isso significa que eu nunca mais vou poder vender essa casa? Ele disse: não, financiada eu creio que não, ele disse, porque a lei é outra. Eu disse: não é certo isso. Eu comprei certo. Aí ele disse: se tu não pode fazer nada, eu também não posso. Eu não vendi a casa. Perdi de vender. Veio outro, meio que a mesma historinha. Eu disse: não, eu comprei certo. Resultado: eu não sei como, não sei de que jeito, mas eu não paguei propina, eu não cedi. E a casa foi vendida, inclusive financiada. Você precisa se posicionar. Outro dia, outro tempo, fui trocar meu carro. E não foi nenhum dos irmãos aqui que vendeu para mim, tá? Só para deixar bem claro. E daí eu tinha uma parte do dinheiro e outra parte eu ia financiar. Aí a moça, ela disse: a hora que o banco te ligar, diga que você ganha tanto. Eu disse: não, ela disse: minto. Ela disse que você pagou X a mais e daí é menos que vai financiar. Eu disse: não, vou falar a verdade. Não, mas aí tu vai ter um juro. Não, eu disse: você diz que me dá esse juro, então faz esse juro. Aí ela disse: não, mas o que tem? Não é uma mentira, é uma omissão. Eu disse: não, isso é mentira. Eu disse: vou falar a verdade. Se for para ser de Deus, vai. Senão não vai dar certo o negócio. E essa moça, ela vinha na igreja. Mas vinha. Tá? E a minha esposa estava do lado, olhou, ficou assim. Aí eu disse: se for para ser, vai ser. Resultado, a pessoa me ligou, eu falei a verdade. E passou. Então você não precisa ter medo de falar a verdade. Porque Deus está contigo, Deus ama o coração. Eu não sou perfeito, eu erro bastante, mas princípios são princípios, aleluia. O que eu quero dizer, você não tem que ter medo de se posicionar. Se você creia, você crê. Na minha casa eu tenho princípios. Lá, nós sabemos que é Deus que impera lá. Então algumas coisas eu não permito na minha casa. Eu vou em outras casas. Amém. Mas quando eu sou o proprietário da casa, no caso eu e minha esposa, lá tem princípios. Pode isso, isso não pode. Porque chama-se, se eu der legalidade na minha casa, daqui a pouco dá problema. Então o que eu quero dizer para você, decida no teu coração não se contaminar. Mas todo mundo faz isso. O mundo, é isso mesmo. Todo o mundo. Cristão não. Cristão segue a palavra. Cristão verdadeiro não faz o que todo mundo faz. Faz o que Deus, que a palavra manda. Aleluia.
Então, quando você é diferente no mundo de iguais, Deus lhe dá sabedoria além da inteligência humana. Concede dons especiais que são usados em momento oportuno. Então Deus vai ser glorificado. Deus revela o oculto e o escondido. Deus entra na fornalha com você se for preciso. Mas o fogo de Deus é mais quente que o fogo da fornalha. Aqueles meninos entraram na fornalha e diz que nem cheiro de fogo e não queimaram ele. Porque eles tinham um fogo mais quente do fogo da fornalha. Eu quero dizer para você, que se você tiver um fogo de Deus dentro do teu coração, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus é glorificado, você é honrado. Deus é conhecido, você é lembrado. Deus faz com que o fogo não queime, faz leão jejuar. Enfim, só recebe isso aquele que resolve não se contaminar. Aquele que sabe que pode viver na Babilônia, mas não é da Babilônia. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Sempre vale a pena ser fiel. Às vezes, podemos ser até incompreendidos, ridicularizados, por essa decisão de não se contaminar. A Bíblia fala, bem-aventurados sois quando forem perseguidos e injustiçados por causa do meu nome. Existia uma mulher, e eu estou terminando, chamada Ana. Ela queria ser mãe, não podia. A Penina irritava, falava mal dela, até falava mal do Deus. Para que vale? Que adianta ser tão fiel se Deus não te abençoa? Talvez tem gente aqui, eu nem ia falar isso, mas eu creio que é o Espírito Santo que dirigiu, que está na igreja e não está recebendo aquilo que pensava receber. Está orando há tempo e não está acontecendo. Talvez o inimigo diz assim, o inimigo usa uma penina da vida e diz assim, onde está o teu Deus? Para que tanta fidelidade? Não resolve. Faz anos assim, nada. Mas um dia, Ana se quebrantou de verdade. Entregou o seu pedido ao Senhor. Ela fez um voto com Deus. E ela fez um cântico muito lindo que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nos versos 6, 7 e 8, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e dá vida. O Senhor faz descer a sepultura e tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e do esterco necessitado, e os faz assentar entre os príncipes para herdar um trono de glória. Aleluia. O que eu quero dizer é que não importa a posição que você está agora, o que importa é que se você decidiu no teu coração não se contaminar, Deus vai te colocar no tempo certo, as promessas vão acontecer e Deus vai fazer, porque Ele sempre foi Deus e sempre será. Aleluia. Deus te escolheu. E eu termino, a banda já pode subir, contando mais um mini testemunho. Sexta-feira, nem a minha esposa sabe, veio uma menina, e a gente conversando, ensinando ela era aprendiz. E eu disse, quais são os teus sonhos? Ela disse, olha, eu tenho vários sonhos, mas a única coisa que eu não quero ser é mãe. E eu olhei para ela, eu disse, mas por quê? Ela disse, porque eu não quero ser uma mãe como a minha mãe foi comigo. E eu comecei a falar do plano de Deus, de salvação para aquela menina. E ela chorou. Eu disse, você não é um acidente, você é um propósito de Deus, você só está aqui porque Deus quis. Se Deus não quisesse que você viesse, você não estaria. Porque ela achava que ela foi um acidente, não era para ter acontecido o nascimento dela, e ela se culpava. A mãe dela estava com depressão e colocava a culpa nela.
Eu disse, não. Quando a tua mãe falar isso, você vai dizer, mãe, eu respeito a tua opinião, mas eu quero dizer uma coisa para a mãe. Eu estou aqui porque Deus tem plano comigo, Deus tem um propósito. Eu não sei o que é, mas eu estou descobrindo, aleluia. E quando você falar isso, a tua mãe vai dizer, mas o que aconteceu contigo? Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus está em mim e vai fazer algo, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você só está aqui porque Deus ainda não terminou o plano dele com você. Deus ainda não terminou as promessas com você, porque se ele já tivesse terminado, você já estava no céu, aleluia. Caramanda, cabachaias. E decida não se contaminar. Decida não se contaminar. Eu quero orar com você. Você está nessa gangorra espiritual. Tem hora que parece que está muito crente, tem hora que parece que quer desistir de tudo. Eu quero dizer que isso é até normal, porém não é o certo. Não quer dizer que o normal é o certo. Às vezes vem o sentimento de vontade de desistir, mas toda vez que esse sentimento vir ou de parar, você não pode largar a rede, como foi cantado. Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Eu quero orar por você. Mas enquanto isso, vamos adorar a Deus, depois eu oro por você. Agora fale com Deus, é você e Deus. Confesse, fale com Ele. Você pode orar para Deus e Ele vai te escutar, não precisa só eu orar. Primeiro ore você.